Yala Shabab, fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Edvan, começando mais um Inshallah Podcast, trazendo para vocês histórias de pessoas que decidiram sair de seus países e construir suas vidas, longe de seus familiares, seus amigos, e hoje nós trazemos uma dessas histórias incríveis para vocês. O nosso convidado de hoje é o pastor Leandro Junqueira. Pastor, eu peço ao senhor que faça uma breve apresentação do senhor. Primeiramente, agradecer a Deus, né? Por estar nos proporcionando esse momento aqui. Então, eu vou pedir ao senhor que faça uma breve apresentação do senhor aí. Pode. Sim, tá bom. Bom, antes de mais nada, queria agradecer o convite, né, eu já sou fã aí do podcast já faz um tempo, acho que quando saiu o primeiro e o segundo episódio, eu falei: "Ah, eu amaria estar lá, né, ser Obrigado. entrevistado por você, que vocês estão fazendo um trabalho tão querido, vocês que são tão amados, né, não Amém. somente aí dentro da comunidade do Gil, mas também por toda a comunidade brasileira. Então quero agradecer o convite, né, Obrigado, e a obrigado. oportunidade de estar falando um pouco. Quando eu perguntei para você, eu falei assim: "Quem que você quer entrevistar, o médico ou o pastor?", né, porque a gente sabe que tem muita coisa, né, Uhum. como você falou, eu tô aqui há 17 anos, né, eu cheguei aqui em 2009, os Emirados Árabes eram bem diferentes, não é muito diferente, mas era bem diferente do Sim. que é hoje, né, e a gente tem aí sim uma história de resiliência principalmente, Uhum. né. Eu acho que nós vamos poder abordar isso durante o episódio. Sim, sim. E é um momento, assim, maravilhoso, né, de poder, compartilhar um pouco do que tem acontecido, talvez nos últimos 20 anos, porque Uhum. teve toda uma preparação para vir para cá, né. Então eu sou médico, sou cirurgião plástico, né, sou casado com a Daniela agora em novembro desse ano nós completamos 20 anos de casados. Legal. Isso, e eu cheguei aqui como cirurgião plástico em 2009, né. Em 2014 nós fomos ordenados pastores e em 2015 nós começamos a igreja. Então, assim, eu acho que, é, eu acho isso é. Então, o senhor vem de onde mesmo no Brasil? Eu sou natural do Rio de Janeiro, mas só nasci lá, né, Uhum. meu pai era estudante de medicina no Rio, e por isso eu nasci lá, mas eu fui criado no interior de São Paulo, em Catanduva. Legal. Fiz minha formação médica em Catanduva. Me formei em 96 como médico, né, e terminei a minha residência de cirurgia plástica 5 anos depois, em 2001, em São Bernardo do Campo. Nessa época eu tinha mudado para São Paulo, mudei para São Paulo em finalzinho de 98, comecinho de 99, e ficamos 3 anos em São Paulo, né, assim, até a minha residência se completar. Uhum. Depois ficamos lá também, aí de São Paulo nós viemos direto para Dubai, em 2009. 2009. É. Sobre isso, o senhor já se imaginava morando fora do país ou ainda não tinha essa ideia? Não, é assim, uma coisa que assim, eu falo com muita alegria. O meu pai é mineiro, né, então assim, a gente foi criado no interior. Sou muito ligado à fazenda, gosto muito de cavalo, vaca, galinha. Então assim, e eu amava onde eu morava, em Alphaville, a 40 quilômetros de lá, nós tínhamos o meu rancho, que era um lugar, assim, bem gostoso mesmo. A gente estava muito próximo da natureza e tal. E apareceu um convite para uma coisa diferente, se quiser a gente pode falar um pouco disso. Hum. Na verdade, o meu anestesista, que tinha sido anestesista do meu professor de cirurgia plástica, é uma pessoa muito querida, bem mais velho que eu, deve ser uns 20 anos mais velho que eu, pelo menos. E ele falou assim: "Leandro, você já pensou um dia em sair do país?" Eu olhei para ele, porque eu estava operando muito bem e muito rápido. Ele falou assim: "Você tem que sair, o mundo precisa te conhecer". Eu falei assim: "Não, para, eu sou caipira, meu, caipira do pé vermelho não sai daqui", né, e, naquela época, assim, eu bebia álcool, né. Eu assim: "Não, gosto de tomar minhas pingas, arrumar minhas confusões por aqui, vou ficar por aqui mesmo", né. Mas aí aconteceu algo tremendo que mudou a minha cabeça. E aí apareceu o convite e nós viemos pra cá. Nossa, que bacana, que história legal. É, E lá, como que foi essa transição de lá para cá? Como que tá. foi?
esse processo? Tá, quando eu conversei com esse anestesista, era final de 2007, eu nem passaporte tinha. Tinha saído uma vez do Brasil para ir no foi na nossa lua de mel em 97, né, então eu nem passaporte tinha. E o meu anestesista falou assim: "Olha, eu conheço um médico, ele é argentino, ele tem uma empresa de cirurgia plástica em São Paulo e ele tá querendo ir pra Arábia Saudita, ele tá procurando alguém. Você não quer ir?" Eu falei: "Não, não vou, para, Arábia Saudita, os caras lá são do jeito que são, vão me matar lá, né, e tal", que é uma bobagem, né, mas é o que a gente pensa muitas vezes. E eu falei assim: "Não, não tenho vontade nenhuma de sair do Brasil". Ele falou assim: "Ó, vou fazer o seguinte, você vai conversar com ele, e aí você vê". Eu falei: "Tá bom". Aí eu fui conversar com o argentino, ele falou uma das primeiras perguntas: "Você tem passaporte?" Eu falei: "Não tenho". Ele falou: "Não, então você vai tirar que você vai comigo". Eu falei: "Mas pra onde você vai?" "Eu vou pra Riad, na Arábia Saudita, e aí de lá, depois de 6 meses, eu vou pra Dubai, eu vou abrir uma clínica em Dubai". "Dubai? Que isso?", né, nunca tinha ouvido falar de Dubai. Então eu falei isso era janeiro, dezembro de 2007. O mundo era bem diferente do que é hoje, não tinha o YouTube nessa potência, por exemplo, que Sim. é hoje, né. Então as notícias não eram como são hoje. E aí, ele falou assim: "Ó, tira o passaporte, a gente volta a conversar". E nessa de voltar a conversar, um dia eu estava andando numa livraria, num shopping, e eu vi um livro do Amaury Júnior. Ele veio para cá acho que 2004 ou 2005, e ele fez um guia de Dubai, né, um guia muito bonito. Eu vi aquele guia na livraria e comprei, coloquei na bolsa e fui para o consultório. Quando eu cheguei lá, isso aí foi a primeira semana de janeiro, que eu foi o primeiro dia de trabalho. Quando eu fui trabalhar, coloquei o guia em cima da mesa e de repente começaram a vir algumas pacientes, e eu tinha, 2 irmãs que são descendentes de libaneses. E elas vieram numa consulta e falaram: "Doutor, nós viemos aqui para te fazer um convite". Eu falei: "Tá". Nós compramos uma casa muito grande em São Paulo, acho na Vila Sumaré, e nós vamos fazer um day hospital lá, a gente quer te convidar para fazer parte, né, para ser sócio da gente, ser o diretor clínico, porque o senhor trata a nossa família, a gente confia no senhor. E naquela época, eu estava passando por um processo, uma introspecção muito grande. Eu morava em Alphaville, eu tinha 5 clínicas em São Paulo. Eu tinha em Alphaville, em Cotia, na Granja Viana, em Moema e no ABC, em Santo André. E aí, a minha rotina era, eu operava de manhã em São Paulo e cada dia da semana eu ia em uma dessas clínicas, elas eram 5. E as clínicas, elas funcionavam sem eu, né. Eram clínicas de estética, de depilação e tudo, então elas funcionavam sem eu. E aí, eu operava de manhã e cada dia da semana eu ia em uma clínica. E eu fiz a conta do seguinte, eu passava 3 horas no trânsito todo dia, né, todos os dias. E São Paulo é bem diferente daqui. Em São Paulo você sai de casa, você não sabe a hora que você chega em casa e muito menos se você vai chegar em casa. Verdade. Você não sabe. E aí, eu falei: "Pô, eu tô gastando 3 horas por dia no trânsito, que é desgastante, e ainda pago", dava na a faixa de negócio que a gente estava, eu pagava mais de 30% de imposto, né. Aí eu fiz a seguinte conta, eu falei: "Pô, 3 horas no trânsito em um ano dá um mês e meio, jogado fora, jogado fora". Isto é, dos 12 meses do ano, um mês e meio eu passava dentro do carro sentado, no mínimo. Isso assim, quando não tinha enchente, quando não tinha uma tragédia que o trânsito ficava um caos, né. Então, eu perdia um mês e meio do ano no trânsito, sem fazer nada, não estava gerando nada. E ainda pagava 30% de imposto do que eu ganhava, que infelizmente no Brasil não reverte para nós, não reverte em saúde, não reverte em segurança, não reverte em educação, não reverte no zelo das ruas que a gente anda, que vive quebrando os carros, não reverte em nada, é muito pouco. Eu fiz a conta, 30% do ano, 30% do ano são 12 meses, certo? Então nós estamos falando aí de 4 meses do ano, que somente depois do quarto mês do ano, depois de pagar imposto,
que eu colocava alguma coisa no meu bolso para pagar alguma conta minha. É. Então, assim, e o meu negócio, desculpa, eu não sou comerciante, eu lido com vidas. É uma coisa muito séria. Eu não vendo produtos, eu vendo serviço ligado a vidas, né. Então é um negócio muito sério. Aí eu fiz a conta, 4 meses do ano, com mais um mês e meio no trânsito, isso é, são 5, metade do ano praticamente, eu tô perdendo, eu tô sem fazer nada. É. Então eu já estava assim, quando essas 2 irmãs vieram me propor de eu fazer parte de uma clínica com elas, no hospital em São Paulo, eu já tinha vendido 2 das minhas clínicas, eu tinha 5, e eu estava desculpa, eu estava trabalhando em 3, eu trabalhava terça, quarta e quinta-feira só, porque o Brasil não é um país que te estimula a trabalhar, entendeu? Eu fiz a seguinte conta: "Pô, se eu gero 40.000, pago 30% de imposto, ainda fico tantas horas no trânsito, isso é, 30% de imposto de 40 são, 12, certo? 12.000. Então, se eu fiz 40, 28. Com mais o trânsito, vai baixar para 25. O que eu prefiro? Eu prefiro produzir 30 e colocar 22 no meu bolso, Hum. entendeu? Foi essa conta que eu fiz. Então eu vendi 2 clínicas, eu comecei a trabalhar terça, quarta e quinta. E aí ela veio, fez a proposta, falei: "Não, não vou", e uma delas viu o guia de Dubai em cima da minha mesa. Falou: "Doutor, o senhor tá querendo ir pra Dubai?" Eu falei assim: "Dubai? Não, eu não sabia nem o que falar, não deu tempo". Espera aí, ela foi, arrancou o celular da bolsa, ligou pro tio, falou: "Tio, é o seguinte, lembra o doutor Leandro que ia ser nosso sócio?" "Lembro". "Pois é, ele não vai ser mais nosso sócio, ele tá querendo ir pra Dubai". Ele falou assim: "Fala pra ele, me manda a cópia do passaporte, eu tô indo pra Dubai daqui 3 semanas, ele vai comigo". Foi assim. Nossa. Aí eu vim pra cá, ele me apresentou pra um grande amigo dele, um cara sensacional, que era gerente de uma clínica bem legal, mas não em Dubai, em Sharjah. E eu fiquei assim, me levou, meu, não falava inglês, isso pra gente assim, bom, eu nem sei, é terrível a gente não falar inglês no Brasil, né, mas tudo bem. Eu nunca tinha pensado em sair do Brasil, por isso que eu nunca me estimulei a falar inglês, né. Sim. Então, aí eu cheguei aqui, ele me fez uma proposta, gostei dos números que ele me apresentou e eu fiz uma pergunta pra ele. Falei: "Em quantos lugares eu vou trabalhar?" Ele falou: "Em 2. Você vai trabalhar na clínica e no hospital". "Só isso?" "Só isso". Eu falei: "Eu tô no céu, gostei do número, vou trabalhar em 2 lugares? Show, eu venho". Isso foi em fevereiro de 2008. Só que ele falou assim: "Doutor, tem um problema, você precisa aprender inglês, que você vai comunicar como com as pacientes? Você precisa aprender inglês". Falei: "Tá bom, deixa eu voltar para o Brasil, nós vamos mantendo contato". E aí nós marcamos para eu vir para cá daqui 3 meses, que não deu, era muito curto. Eu tinha que fechar minhas 3 clínicas, despedir das minhas pacientes, porque a cirurgia, a plástica, ela exige que eu cuide das pacientes, geralmente, no mínimo, por 6 meses. Então, eu não tenho como operar hoje, semana que vem viajar e sumir. Eu tenho que cuidar dessa cicatriz, eu tenho que fazer o acompanhamento dessa paciente, né. Então, 3 meses não deu e o inglês não ia, tive que correr atrás de professora, tal, e a coisa, graças a Deus, foi caminhando, mas, enfim, enrolou, fomos até outubro daquele ano, né. Em outubro, eu não sei se você lembra, teve uma grande crise mundial, financeira, outubro de 2008, pegou Dubai em cheio. 20% da população de Dubai foi embora, Dubai estava com 1,5 milhão de habitantes, baixou para 1,2 milhão, aeroporto cheio de gente saindo, carro abandonado, estava nessa época. Dubai estava em ascensão Tá. nessa época, né, e Isso. aconteceu isso, né. É, é. E aí, só que eu liguei pro cara, falei assim: o cara que tinha me feito a proposta, falei assim: "Ô meu querido, seguinte, e aí, tá de pé?" "Não, não vem mais doutor, porque nós não vamos conseguir cumprir com a nossa palavra". Eu falei assim: "Não, meu filho, você não tá entendendo, eu não posso ir nem na padaria mais, que tá todo mundo me perguntando de Dubai. Eu já me vendi minhas coisas, já fechei minhas clínicas, já me despedi das pacientes, me manda o visto que eu vou de qualquer jeito". E foi dito e feito, nós chegamos aqui dia 2 de fevereiro de 2009, eu, a Dani, 7 malas, $100 no bolso e uma promessa. Caramba.
Foi assim que nós chegamos aqui. Nossa. Nossa, a gente fica até meio que sem palavras, né, de que cada história que passa aqui é uma história diferente, mas um pouco parecida, porque nenhuma delas foi fácil, né. É. E, pô, o que o senhor contou aí agora, ah, é o que a gente quer mostrar para as pessoas, né, que muita gente às vezes sonha, quer sair do país, quer fazer alguma coisa, mas acha que vai ser tudo mil maravilhas, né, tipo: "Ah, eu vou sair, eu vou trabalhar, eu vou conseguir, vou ter meu carro, minha casa, tudo bonitinho, tudo certinho". Não, mas antes de conseguir isso, você tem ali o processo, né. Ah, eu costumo dizer que a as pessoas têm que ser bem persistentes, né, porque o primeiro obstáculo, se você vê ali, igual o senhor falou: "Ah, pô, Dubai estava num colapso, aí o cara falou que o senhor não vem". Como? Impossível, né, já tinha se desfeito praticamente de tudo no Brasil. E é isso, a perseverança, né, é que a perseverança e a fé em Deus que faz a gente se mover, se movimentar. E esse aqui é o bacana da do processo, você acreditar. Quando você acredita no que você está fazendo, no porquê você está fazendo, ah, Deus vai estar ali te abençoando. Isso é fato, isso é fato. Eu falo porque eu também passei por um processo bem complicado. Nossa, a todo momento tava alguma coisa ali para dar errado, mas aquela chaminha ali no coração falando para ir, vai, acredita que vai. Nossa, uma história bem, bem legal mesmo. E quando o senhor chegou aqui, como que foi, hã, o inglês? O senhor falou que correu atrás, né, mas como que foi esse processo? Foi difícil? Porque muita gente tem muita dificuldade, né, e Uhum. tem gente que acaba tendo facilidade, né, pega fácil. Aham. Como que foi para o senhor? Eu vou te falar, nunca ninguém fez essa pergunta pra mim não. Assim, com esse direcionamento, né. Eu vou falar uma coisa pra você, assim, que, é tremendo. Hoje, a minha vida, eu não consigo viver ou falar sem estar falando a respeito de Jesus, né. Porque eu fui salvo, eh, um pouco antes de vir para cá para sondar a terra, porque eu vim para cá em 2008, mas eu voltei para cá somente em 2009. Quando eu vim para cá, eu embarquei para cá no dia 27 de janeiro de 2008. Eu fui salvo no dia 20 de janeiro de 2008, uma semana antes. Que eu fui na igreja, aconteceu um sobrenatural lá e Deus falou comigo, assim, claramente, me mostrou o quão amado eu era por ele, né. Então, assim, eh, e quando ele me trouxe para cá, eu não sabia o que eu ia encontrar aqui, né. E na minha história, eu tive 2 pavores. Eu não sei se você já teve pavor. Pavor não é um medo, uma coisa, pavor é um medo extremo. Eu tive 2 pavores. Um desses pavores foi de chegar aqui e não ter uma igreja, um lugar para congregar. Porque eu estava tão apaixonado, tão louco por Jesus, que eu falei assim: não tem como, eu preciso". E na primeira semana Deus me deu uma palavra lá atrás, que quando eu viesse ele iria me levar para uma igreja e foi isso que aconteceu. Eh, Quando nós mudamos para o primeiro apartamento, que foi um sobrenatural de Deus também, porque a gente não tinha dinheiro para pagar o apartamento, o primeiro lugar que eu fui trabalhar, o cara não me pagava. Ele me fez assinar um termo de exclusividade com ele, né. Se eu fosse sair de lá, eu tinha que pagar uma multa de 250.000 de rãs, que eu nem sabia disso, você sabe. Eu, um homem de fé, um homem de palavra, eu falei: "Não, pode pôr aí, quando você quiser, eu não vou sair, você tem minha palavra". E realmente, eu não sei, Deus fez um sobrenatural e acabou que aconteceu uma coisa lá, entendeu. Mas ele não me pagava. Ele combinou um salário comigo, ele não me pagava.
E eu fiquei lá uns 8 meses, mais ou menos, entendeu. Ele me dava para o transporte e para alimentação, só. Eu que andava em 2 carros importados no Brasil, vim trabalhar de ônibus aqui. E eu chegava lá na clínica entregando pizza, com uma pizza do ba 2 pizzas debaixo do braço. Que andar aqui no sol de ônibus, no sol de 50 graus, entendeu. Mas nós começamos assim que nós mudamos para o nosso primeiro apartamento, nós começamos uma célula na minha casa de homens, somente para homens, nada contra mulheres. Mas as mulheres, elas têm durante o dia, elas têm maior facilidade de se encontrar, nós homens não. E aqui em Dubai nós temos muitos homens, né, que vêm para cá sem as esposas. Tem muito solteiro, claro, mas tem muita gente que vem da Índia, vem do Paquistão, vem da África. Eles deixam as esposas nos seus países de origem, porque não tem como trazer para cá, porque é muito caro. Eles trabalham e daqui eles enviam o dinheiro para casa, né. Então, quando eu mudei para cá, comecei a fazer alguns amigos, principalmente por causa da comunidade da igreja, que era quem eu conhecia, que o meu trabalho não conhecia ninguém, eu ficava trancado na clínica, porque o cara não me pagava. Eu não tinha como sair e ele tinha muito pouco movimento também, de pacientes, então eu fiquei um tempo lá, tinha um propósito lá, eu fiquei, tudo bem, mas então quem eu conhecia foi tudo através da igreja. E era uma igreja sul-africana. E eu comecei a convidar os homens para ir na minha casa. E aí nós começamos as reuniões toda segunda-feira à noite, né. E o que que eu ia falar para esses caras? Eu precisava falar de Jesus, né. Então eu tinha uma Bíblia que eu ganhei de uma pessoa muito querida, e essa Bíblia tinha tradução do inglês e português. Então eu aprendi o inglês que eu falo hoje lendo a Bíblia, porque eu tinha que preparar a mensagem toda semana para os irmãos que vinham na minha casa. Então, por exemplo, a gente tem uma tradutora, ela é especialista em tradução na igreja. Ela fala: "Leandro, como é que você conhece esse termo?", né, que são termos específicos da palavra de Deus. E na hora que ela tá me traduzindo, assim, ela fica: "Como é que você conhece esse termo?" Eu falei assim: "Porque eu aprendi inglês lendo a Bíblia". Eu cheguei aqui, claro, mas o meu inglês, você sabe, o inglês que a gente aprende no Brasil, não dá. Você chega aqui, os caras, "What is that?" Você não é só vindo pra cá mesmo, né, pra entender. A gente Sim. aprende falando, né. Então, o inglês eu fui fazer um curso de inglês, acho que depois de uns 3 anos, assim, quando era Ramadã, que a gente no Ramadã a gente trabalha menos, né, então eu fui e fiz um intensivão, todo mês de Ramadã eu fiz intensivão, aí que eu dei uma lapidada no meu inglês, mas o pesado eu aprendi lendo a Bíblia, colocando em prática com as pacientes ali, que eu tinha que comunicar com elas, e foi assim. Caramba, que é, cada um tem a sua dificuldade ali, né, o seu ponto ali que sempre pega, principalmente na profissão, né, pô, profissionalmente falando aqui, o inglês é essencial e você tem que estar apto a se comunicar com todo mundo, como o senhor falou aí, vem muita gente de outros países aqui, sotaque, jeito de falar é completamente diferente, então acredito que seja um desafio até hoje, né. E fui em 2011, acho que foi 2011 ou 12. Eu fui para New Orleans, Estados Unidos. Eu cheguei lá, eu não conseguia conversar com as pessoas, porque o inglês deles lá é um espetáculo, era como uma música para os meus ouvidos, assim, uma coisa, né, eu era acostumado aqui, nossa, não conseguia, comecei a gesticular com as pessoas, porque não entendia nada. É, sobre como que foi o processo do senhor aqui na medicina sobre a validação de como que foi esse processo na época que o senhor chegou e hoje ainda, como Tá, que funciona tá. isso? A pessoa quando me convidou, que foi aquele rapaz atrás, ele não mencionou nada a respeito disso. Eu fui pego, assim, de surpresa, eu já estava aqui, né, e eu não sabia que tinha que validar o CRM, eu não sabia. E aí, de novo, vivi um sobrenatural também, porque Deus foi lá, eu fiz o treinamento, então isso é uma coisa legal de falar.
Quando eu fiquei sabendo da prova, que a gente tinha que fazer uma prova, na minha época era uma prova prática, hoje é uma prova teórica. Você faz o computador, múltiplas escolhas, né, tem o tempo. Acho que a pessoa hoje ela faz online essa prova, entendeu? Não precisa mais vir para cá e fazer a prova aqui, ela pode aplicar lá no Brasil, qualquer lugar do mundo aplica, faz a prova online. Legal. Na minha época era presencial aqui, né. Então assim, isso é uma coisa legal, porque quando eu fiquei sabendo que eu tinha que fazer essa prova, e eu já era um pouco especialista na medicina estética, porque na cirurgia plástica nós temos a parte de reconstrução, né, reconstrução depois do câncer, reconstrução, queimaduras, por exemplo, reconstrução de anomalias no corpo, trauma de face, por exemplo. Então a cirurgia plástica ela é infinitamente maior do que lipoaspiração, silicone, botox, preenchimento, é infinitamente maior do que isso, né. Mas eu tinha muita coisa que eu já não via mais há tempos, que eu estava já mais na área da medicina estética. Quando eu cheguei aqui, a prova caía de tudo. Aí eu falei: "Como é que eu vou fazer a prova em inglês?", eu não falava inglês e tinha que estudar as coisas. Aí Deus usou a minha esposa, né, pra me lembrar, ela falou assim: "Bem", e eu não tinha os livros, e não é essa facilidade que a gente tem agora. Ela falou assim: "Vamos na Wikipedia". E na Wikipedia eu baixei tudo que eu precisava da cirurgia plástica lá. E aí eu estudava em inglês os temas que eu precisava para a prova. Eu fiz a prova 40 dias depois que eu cheguei aqui. E graças a Deus o Senhor fez a prova. Ele fez e ele respondeu a prova. Toda honra é dada a ele. Nossa, É, cara. foi um estresse assim, né, mas Deus esteve conosco o tempo todo, sabe. Imagina. É. E como é, essa profissão aqui nos Emirados, como que é visto? Isso daí eu acho que é curiosidade até das pessoas que Claro. estão em casa, porque é um desafio, principalmente porque eles são muitos reservados, né? Uhum. Então, pô, a cirurgia plástica você tem que estar ali, ah, não sei, talvez o senhor tem que pedir uma permissão para alguma Aham, pessoa da família, né, aham. porque você você vai ter que fazer uma incisão, vai ter que fazer alguma coisa assim, então como eles são muito reservados, né, Uhum, principalmente as mulheres, uhum. eu acho que, não sei, na minha visão que Aham, no início acho que foi um pouco complicado. Como tá. como que é? Ó, antes de mais nada é o seguinte, a medicina brasileira é uma das melhores do mundo, do mundo. Por quê? Por causa do perfil brasileiro. Você viu, nós chegamos aqui agora, a gente se cumprimenta, e o brasileiro tem mais, o brasileiro vai, abraça. Então quando ele cumprimenta, ele ainda coloca a mão, dá um toque no ombro. Nós somos assim, o brasileiro é acostumado com um toque. Sim. E medicina é toque, entendeu? Então a gente vai, a gente toca a paciente, a gente quer ver a temperatura, a gente quer ver como é que ela tá. Então, assim, eu não estou falando da cirurgia plástica, eu estou falando da medicina brasileira, né. Então, a nossa escola médica é muito boa. Eu sei que está passando algumas coisas no Brasil, mas na teoria a nossa escola é muito boa, né. E os médicos brasileiros, eles são bem conceituados aonde eles vão, porque isso não é somente aqui, repercute no mundo todo, né. Então, assim, realmente a gente tem, assim, um background muito bom, e isso nos capacita a sermos, né, bem-sucedidos como nós somos. Agora, na cirurgia plástica, por exemplo, se ela vem até mim, ela já sabe, ela já tá certo, na maioria das vezes, na casa dela, sabe, que ela vai fazer um procedimento. E, no tocante à religião, por exemplo, eu sou médico, então o médico não tem problema, né. Claro, a gente não toca na mulher, a gente não é nada disso, mas eles entendem que nós somos médicos e que a gente quer o melhor para eles, né. Então, assim, quando a pessoa vem, ela já está pré-determinada, né, se for solteira, às vezes
mesmo a casada, às vezes o marido vem, né. É por isso que não sei se você der uma olhada no meu Instagram lá, por exemplo, eu vira e mexe eu coloco foto com a minha esposa, né. Porque eu quero que eles vejam que eu sou bem casado, né, que a gente não tá aqui como aí mal intencionado, não é nada disso, é uma coisa séria, né. Então assim, quando eles vêm, né, principalmente a gente que acho que é o ponto da pergunta, a mulher vem, ela já tá já previamente, né, determinada. Então isso já é mais de meio caminho andado, né. Sim, sim. É. Então, a minha pergunta em relação a isso, porque como eu falei, a gente vê, né, a gente se conhece a cultura deles aqui, e você vê, a mulher geralmente ela se cobre toda, Aham. dependendo do marido ali até o rosto por Isso, completo, isso. elas tampam. E a criança também, dependendo do pai, dependendo do líder ali da Isso. família, tem criança que anda normalmente, roupa normal, mas tem criança também que Uhum. usa as vestes. Então, depende muito do líder familiar. Uhum. E foi por isso que eu fiz essa pergunta, que eu gostaria Isso. realmente de saber, porque tem famílias, né, tradicionais, sabe, bem reservadas que, acho que não faria qualquer coisa assim, e sempre depende Uhum. de alguém ali É, autorizando, né. com certeza. Tem gente que não vem, tem gente que não aceita o fato de eu ser homem, né. Então, eles vão em médicas, mulheres, né, isso com certeza acontece. Mas o que vem até mim já tá já pré-determinado, já tá definido ali, né. Legal. Uma questão aqui, qual foi o maior desafio na profissão que o senhor já passou por aqui? Eu acho que foi, tem algo, eh, acho que a gente tem mais de uma coisa que eu poderia falar, mas Uhum, tem algo que é, assim, um desafio que é o entrosamento da equipe, né. Porque como aqui em Dubai, nós somos Dubai é uma cidade muito cosmopolita, temos pessoas aqui um dia nós estávamos numa reunião na minha casa, eram 15 homens e, 12 nações diferentes, entendeu. Isso só acontece em Dubai, só em Dubai. Acho que nem em Nova York acontece isso, porque Nova York tá meio isolado lá, aqui não, né. Então, porque às vezes o faxineiro é de um país, a circulante de sala, que é a enfermeira, é de outro, a instrumentadora é de outro, o anestesista é de outro, ou então, sabe, o gerenciamento do hospital é de outro. Então, assim, conseguir chegar nessa equação e fazer isso aqui rodar direitinho, quando eu cheguei, isso aqui foi, assim, o maior desafio. Depois de ter passado na prova e tal, as coisas lá, né. Mas em termos profissionais, isso aqui foi o maior desafio, porque a gente que é meio, perfeccionista, você quer é uma seriedade, né, então você tem que levar com uma seriedade muito grande, a responsabilidade de estar ali. Então eu acho que esse é um desafio que está sempre assim, né. Claro que hoje a gente já opera em hospitais, eu opero em hospital há 16 anos agora mesmo, então não é mais aquele estresse, né. Mas esse é um desafio contínuo. nossa, eu imagino, acho que em uma clínica no Brasil, com todo mundo ali falando português, normalmente sempre tem algum desencontro ali, alguma desinformação ali. Eu acho que É, em um local onde você tem várias pessoas de várias nacionalidades, mesmo falando bem, se entendendo em inglês, eu acho que realmente deve ser um é, baita desafio mesmo. é, é. Eh, falando um pouco sobre a igreja, Aham. eh como que foi no início aqui? Eu fiz uma entrevista com o pastor Alcinei, pô, Isso. foi muito legal mesmo. Aham. Ele contou um pouco, né, eh, no início,
teve alguma barreira, se vocês enfrentaram alguma barreira aqui ou foi tranquilo? Porque hoje em dia a gente tem várias religiões, é bem Isso, mais aceitável aqui. Como foi isso. no início aqui? Não, primeiro, assim, é uma coisa que a no a nossa igreja, não gosto de falar nossa, porque é do Senhor Jesus, certo? Mas, assim, o ministério que Deus nos concedeu para sermos administradores, ou eu posso até um pouco mais profundo, porque a igreja, que é uma nação, é uma família, que é a noiva de Cristo, Deus concedeu ao vamos lá. Quando a noiva vai se preparar para o casamento, para a festa, como que é? Ela não coloca as pessoas mais queridas ao redor dela? As tias, as primas, as amigas, né? Não tem o dia da noiva? Ela vai, ela se prepara, então as amigas vai uma: "Olha, eu vou fazer a maquiagem, vamos fazer as unhas, né, vamos preparar você, o cabelo, o vestido, vai ter a primeira vez que você vai experimentar o vestido". Então, assim, nós, os líderes da igreja, nós somos essas pessoas, nós somos o que nós chamamos de os amigos do noivo. Somos nós que vamos dar o grito: "Olha, eis aí o noivo". Que a noiva, ela vai estar esperando, mas alguém vai vir dar a notícia para ela. Então somos nós. Então, quando eu sempre tive o meu chamado é um chamado evangelístico. O que que é isso? Eu quero sair e levar e falar das boas novas, que o evangelho a tradução é boas novas, né. Então eu quero sair para falar das boas novas. Né. Muita gente, infelizmente, existe uma distorção muito grande. Nós não estamos aqui para converter ninguém, eu não estou aqui para converter ninguém, eu estou aqui para fazer uma coisa: "Olha, nós temos um pai que deu a vida por mim e por você. Esse pai está te esperando. Se você quiser, eu posso te ajudar, eu posso te mostrar o caminho". A mensagem do evangelho é essa. O cerne do evangelho é o amor desse pai, que morreu na cruz por amor de nós. A Bíblia é o livro mais espetacular que existe, porque é o único livro que você consulta o autor a qualquer hora. E é o único livro aonde o autor do livro se apaixona pelo leitor e morre por ele. Então, quando essa mensagem inundou meu coração, eu falei: "O mundo precisa saber disso", né. Então a gente começou uma célula na minha casa, essa célula de homens, que virou uma associação, 3, 4 anos depois, que é a Dubai Christian Business Association. Mas quando nós voltamos do nós somos ordenados pastores em 2014 no Brasil pelo meu pastor, o senhor falou assim: "Você vai começar um grupo de casais". E aí nós começamos um grupo de casais, 4, 5 casais brasileiros, que eram os mais próximos, começamos na minha casa. E aí foi tão tremendo aquele curso de casais, que é um livro, não sei se você conhece, chama As 5 Linguagens do Amor, que fala que nós temos no geral 5 linguagens de amor, qual que é a linguagem que toca o seu coração, né. Que é, por exemplo, um é toque físico, o outro são atos de serviço, né. A pessoa, ela quer ser cuidada, a pessoa tem que estar fazendo as coisas para ela também. A outra é toque físico, se não fizer um carinho, né, não se sente amado. Tem um que é presente, tem um que é qualidade de tempo, isso que nós estamos tendo aqui agora é qualidade de tempo, né. Então são 5. Jesus falava das 5. Jesus tinha as 5. Então esse curso foi para ajudar os casais na comunicação e tal. E nós vivemos ali um tempo maravilhoso. E aí, quando estava para acabar, Deus falou: "Agora você vai começar um ministério".
Mas pai, eu tinha no coração que a gente iria, porque a gente já congregava numa igreja, que nós iríamos ajudar, né, a igreja, porque o nosso testemunho, o meu e da Dani, é da restauração do casamento, que o nosso casamento estava destruído, estava em ruínas. E Deus veio e reconstruiu, colocou tijolo por tijolo. Então a gente sabe que muitos casais passam por desafios, né. Então a gente queria ajudar a igreja nesse sentido, mas Deus falou: "Você não vai ajudar a igreja, você vai ser igreja". Então, mas pai, e aí nós começamos na minha casa, e aí tinha um irmão que nos ajudou muito, que a casa dele era maior que a minha, começamos a fazer reunião na sala da casa dele. Depois de um tempo, uns 2 ou 3 meses, nós passamos a alugar uma sala num hotel, ficamos amigos da gerência do hotel, o gerente era nosso amigo: "Não, vem, não vai ter problema, eu seguro a barra, tal, pá-pá-pá". E aí foi assim, a coisa foi crescendo, Deus foi dando graça e favor, né, e aí a coisa foi acontecendo. Legal, legal. É. É, eu gosto sempre de estar perguntando isso, porque quando a gente está no Brasil, que a gente não tem visão de fora, principalmente dos países árabes, a gente acha que a gente tem muita restrição aqui, Aham. principalmente em relação a vestimenta. Eu, quando eu vim para cá, praticamente só trouxe calça Tá. pra mim. Aham. É, a gente não, por mais que tenha a internet aí, a gente ficava com receio, né. Tá. E em relação à religião também, pô, acho que muita gente pensa, né, que eles são meio que opressivos, isso daí por causa de outros países, né, Aham. acham que não são associáveis, assim, em relação a outras religiões, né. Uhum. E eu sempre gosto de perguntar para explicar realmente como que é, entendeu? Para que as pessoas não precisam temer, né, nada, porque eles são bem flexíveis, eles são acolhedores, Uhum. né, não tem Uhum. essa discriminação toda que às vezes a Sim. gente mesmo faz na mente da gente. Eu gostaria de perguntar ao senhor também, sobre os legendários. É. Eu particularmente tenho muita curiosidade, É. e eu gostaria de saber do senhor, como que surgiu Aham. isso, Aham. né, e como que funciona, como Tá, como que é isso que a gente vê bastante aí na mídia. tá. Na verdade, assim, o Legendários, ele é um presente de Deus. Eu gostaria de falar principalmente para os homens, né, mas eu não sei se seria o termo correto, porque o que as mulheres são abençoadas, né, são presenteadas quando o marido dela ou o namorado, né, sobe a montanha, né, eh, então assim, eu trabalho com homens há 17 anos. O Legendário nasceu há 10 anos, né. O Legendários para mim, ele é resposta de oração, de tudo que eu já orei, que eu já coloquei a vida dos irmãos em oração, o Legendários vem e responde praticamente todas. Então assim, o Legendários para mim ele caiu, assim, feito uma luva, porque é algo que eu sempre quis. E nós homens, por exemplo, eu antes da minha conversão, eu sempre fui uma pessoa que gostou de agregar, eu sempre agreguei muitas pessoas. E sempre também eu era aquele cara, por exemplo, uma coisa que eu acho que você não sabe, eu gostava muito de viajar a cavalo. Eu viajava 100, 300, 500, 700 quilômetros a cavalo. Eu tinha toda a parafernália, eu tinha os cavalos, eu tinha o caseiro, o capataz, eu tinha o motorista, eu tinha o cozinheiro, tinha o caminhão. Então eu viajava o Brasil a cavalo, né. E muitas vezes um amigo, assim: "Pô, mas Leandro, eu não tenho cavalo", ou eu não "Não, você vai, eu vou te emprestar o cavalo, você vai". "Não, mas tem o custo, não tem co", "Não, você não vai pagar nada, você tá comigo". Eu sempre fui assim.
né. E naquela época, você sabe, não sei de você, mas eu bebia bastante. Todo final de semana estava fazendo churrasco, estava reunindo com o pessoal, estava: "Não, vamos beber aqui, vamos tomar uma cerveja ali, vamos fazer". E às vezes quando a pessoa se converte, uma das principais coisas é deixar o álcool, né. Eu, graças a Deus, Deus tirou da minha boca o desejo, eu não precisei fazer nada, aliás, eu descobri isso quando eu vim em Dubai nessa semana para sondar o terreno, em 2028, né, 2008. O rapaz me levou num hotel pra gente, que a gente tinha fechado o negócio, tal, pá-pá-pá. Ele ia pagar o jantar, eu falei: "Dá um uísque pra mim", eu não consegui beber o uísque, ele trouxe 3 uísques, que eram os meus favoritos, não conseguia beber. Depois que eu fui entender que Deus tirou o gosto da minha boca. Eu tinha coleção de uísque, eu tinha coleção de cachaça, tive que jogar tudo fora. Então, o homem, a gente tem essa necessidade de estar entre nós, né, falar coisa de homens. Vamos passar um final de semana fora, vamos acampar. Né, nós, só nós. Então assim, o Legendário ele restaura muito desse negócio, sabe, pra gente ver que não é porque você virou crente, vamos falar assim, que você não pode mais. Não, você deve continuar fazendo coisas boas, que a gente não faz com o propósito que a gente fazia antes, que nem, né. Mas, ele veio para resgatar isso em nós homens, né, pra gente se ajudar, porque uma coisa linda que tem no Legendários, ainda mais você que é do Gil, ser acostumado com isso, é que lá formam-se grupos e os grupos individuais é um cuidando do outro, entendeu? Por isso que chama de família. Então é um cuidando do outro. Eu tinha lá no meu grupo, por exemplo, nós estávamos acho que 8 ou 9. Então eu estava de capitão, porque eles colocam tem alguns critérios, né, para ser o capitão. E o capitão, assim, talvez eu acho que talvez seja o mais difícil. Porque você é o capitão, você é o responsável por todo o grupo, você é responsável fisicamente, espiritualmente, mentalmente, para organizar então, e a gente não tem treinamento nenhum, cara. "Ó, você vai ser o capitão, você", não tem nada disso. Você vai aprende lá. Mas lá pelas tantas, no meu top, a minha mochila, para quem viu, eu não sabia, me falaram depois, que a minha mochila era a maior do top. A minha mochila era dessa altura assim, ó. Né. Tinha mais de 20 quilos, por exemplo, entendeu. E carregar a mochila ali por todos aqueles quilômetros, ia subir na montanha, chegou uma hora eu não aguentei. E aí, 2 irmãos viraram para mim e falaram assim: "Capitão, deixa a gente levar a sua mochila". Então eles com a mochila deles, cada um com a sua, revezando a minha. Subir na montanha, que é assim, irmão. Então assim, no Legendários a gente aprende muita coisa, né. Tem uma fala lá que é assim: a família não deixa ninguém para trás, né. Então é um cuidando do outro. Os desafios que a gente passa lá é todo mundo junto, né. E tem é o que a gente fala, são as palavras de encorajamento, né. Tem os momentos onde existem algumas ministrações e que vai mesmo ali encorajar, referente ao casamento, aos filhos, né. E você vai ver eu acho que isso é um dos pilares mais tremendos do Legendários, é que nem comigo, ele me mostrou que eu sou infinitamente capaz de coisas que eu nunca poderia imaginar, entendeu. Tanto é que tem gente que hoje vai lá dar o testemunho, porque nós fizemos o primeiro aqui, mas o meu primeiro foi no Japão, eu fiz 2 no Japão e depois eu vim fazer aqui. Porque para trazer a pista para cá, eu precisava ter 30 legendários aqui, então eu levei esse grupo para o Japão. Tem gente que fala assim: "Não, eu olhei o pastor, se o pastor consegue, eu consigo também". E teve gente que falou: "Pastor, como é que você conseguiu?", entendeu. Então, assim, eu sabia que eu sempre tive uma resiliência, muito forte, principalmente espiritual e mental, mas física, ainda não, porque eu não sou atleta.
né. Então, assim, o Legendários ele fez isso comigo, ele mostrou novos, potenciais, novos, limites, Uhum. sabe. Ele quebrou muita coisa na minha. Eu imaginava, né, mais ou menos isso, e eu servi o exército por 7 anos, Uhum, né, então grande parte das coisas que o senhor falou aí eu aprendi lá. Eh, Essa união que a gente tem, sabe, de não deixar ninguém para trás, de um ajudar o outro, essa resiliência, esse Ah, é uma comunhão que a gente tem ali, sabe, de a gente estar junto, de tipo, todos nós somos um só, então não tem essa de tá pesado para um, tá puxado para outro, um vai ficar para trás que depois vai chegar, não, todo mundo. A gente tem um lema lá, sai junto, chega junto, uhum. e não tem essa. E é uma coisa que eu gosto muito de falar para as pessoas que você aprende a ser humano, ali você aprende a lidar com pessoas, porque você vê o dia a dia ali das pessoas, como sempre tem um que está mais apertado, sempre Uhum. tem um que está precisando, outro está mais de boa. Lá a gente sempre costuma falar, agora o senhor falou da sua mochila pesada, a gente fala que é conforto, carrega peso. Tipo assim, minha mochila sempre era pesada, mas tudo que eu precisava eu tinha ali. Uhum, Até hoje, eu sempre carrego minha mochila, uhum. eu tenho bastante coisa. Então, a a gente aprende essas coisas assim, e a gente aplica no nosso dia Uhum, a dia, na uhum, nossa vida, uhum. né. Eu acho muito bacana isso, porque eu costumo até falar com meus amigos assim: "Pô, um jovem deveria sempre realmente passar no exército, para Uhum. aprender isso", sabe. Porque é uma coisa você leva para sua vida, você É. leva para sua vida. Então, a gente tem lá, nós temos 2 ex-legionários. O legionário, não sei se você sabe o que é ou não. Eles são forças especiais do exército da França. Uhum. São 2 brasileiros. E os 2 são aposentados. Um aposentou agora, tá com uns 4, 5 meses, o outro já está aposentado há 2 anos. E eles continuam trabalhando ainda como forças especiais e tal, né. E o primeiro, quando um deles eu levei para o Japão, o outro fez o top aqui. Ele virou e falou assim, falou: "Pastor, eu era legionário, hoje eu sou legendário". Por quê? A experiência espiritual que eu tive no top, eu nunca imaginei que eu poderia. E olha que eu já passei muita coisa. Teve um deles, por exemplo, ele era capitão do grupo e perdeu soldados, muitas vezes. Trabalhava no Afeganistão, na África, né. Ele falou: "O que eu vivi espiritualmente lá, não dá para comparar com tudo que eu vivi na minha vida". Então, assim, é uma experiência que transforma. Eu imagino, imagino. É. Eu acho que todo mundo tem que passar um pouquinho, principalmente para saber de que nada é eterno. É, O sofrimento não é eterno, é. a alegria não vai ser eterna, então são processos, né, da vida. Eu gostaria de fazer um joguinho com o senhor aqui rapidinho, Tá, sobre tipo um ping-pong. Eu vou tá, falar uma palavra, você pode responder só com uma palavra ou com uma frase que tá. o Você senhor vai responder preferir. rápido ou não? Não, não, não. Hum. Vamos lá. Trabalho, Amor, família, união. sonho, Poder levar o evangelho livremente. objetivo, O objetivo. Que a luz dele reine sobre mim cada vez mais.
Quem te motiva? Ah, Jesus. Pô, isso aí não tem como, Senhor Jesus. Eh, Agora para a gente encerrar aqui, eu vou pedir o senhor para passar um recado para quem deseja sair do Brasil, né, Tá. para quem Ah, não só do Brasil ou ir para outros ou de outros países, quem que deseja ir para fora, se aventurar, viver, né, fora do Brasil, um recado aí que eles possam fazer com a certidão. tá, Hum, tá bom. Assim. Falar disso, assim, rapidinho não tem como, mas eu vou Uhum. fazer o mais rápido possível. Sim. Nós temos 2 grandes grupos. Temos os grupos tementes a Deus e temos os que não conhecem a Deus, tá? Dos grupos do grupo do tementes a Deus, tenha certeza de que Deus está te mandando ir. Tenha certeza absoluta, que foi o que ele fez comigo. Que quando eu cheguei aqui com $100 no bolso, Deus fez. Arrumou um emprego, passei na prova, tinha todos os desafios, tá? Porque Deus mandou eu vir. Sim. Não, eu não sou crente, sou de outra fé, tal, pá-pá-pá. Então você vai fazer pelo que a gente chama conhecimento do braço, pelas suas capacidades. Venha fazer um teste primeiro, se possível, certo? Que morar fora não é uma experiência fácil. Venha fazer um teste. Se prepare da melhor maneira possível, porque aqui, principalmente nos Emirados e nos Estados Unidos, temos muitos oportunistas, tem muita gente de má vontade. E o brasileiro tem um coração muito bom, um coração inocente. Ele acha que todo mundo vem conversar com você, é uma pessoa boa e tem muito mal intencionado. Eu, quando assinei o meu primeiro contrato de trabalho, ele não me pagava, fiquei lá por 8 meses. Foi um absurdo que aconteceu. E eu não tinha nem a quem pedir ajuda, eu não sabia o que fazer, eu não falava a língua e não conhecia o povo e a cultura. Então, se prepare da melhor maneira possível, venha com uma reserva financeira. Eu queria te falar algo que isso precisa, quase todo mês, cai no radar da igreja, alguém para a gente resgatar. Resgatar o quê? Veio por alguma, mas eu vim vender ouro, eu vim vender pedra preciosa e tal, e ficou aí, não, a oportunidade não se cumpriu. Ficou aí, tá ilegal, o visto venceu, tá clandestino no visto, não tem lugar para dormir, não tem comida. Todo mês, pelo menos, a gente resgata um, cai no radar. A Embaixada Brasileira manda, ou as pessoas através da igreja vêm. Então, todo mês, pastor Alcinei, conversei com ele ontem à noite, tá liberando um sexta-feira agora para ir embora, tem lá na imigração para pagar o débito da pessoa lá, para conseguir mandar a pessoa embora. Então, assim, mudar para cá não é fácil. Se vier, venha com 2 certezas. Primeiro, que Deus está mandando. Não, não acredito em Deus, tá bom. Então faça a sua busca da melhor maneira possível. Venha com dinheiro, venha com oportunidade de emprego. Ah, mas eu não sei, vou dar um tiro. Então venha de leve. Vem, fica 1, 2 meses com a passagem de volta. Não deu certo, volta. Mas não venha, não vou só com a passagem de ida. Não faça isso. Tá. Pastor, nossa, muito obrigado. De nada. Se deixar aqui, a gente vai falar, nossa, É, até perder a hora aqui. é verdade. Valeu mesmo, muito Tá bom. obrigado. Nossa, gostei demais. Tá. Nossa, mas se Deus quiser, a A gente gente vai. marca um outro. Isso, a gente marca um outro, tá bom? Porque é muita coisa, eu tô aqui há 17 anos, a gente já viu de tudo, Uhum, né. Já uhum. fui na prisão, ajudar as pessoas que foram presas aqui, Sim. brasileiro, né, tem muita gente droga, né, então, Uhum. enfim, a gente Sim, fala disso a próxima vez. tá ok, tá ok. Tá Obrigado. bom, querido. Gente, até a próxima. Tchau, tchau.